E algumas pessoas entendem de maneira completamente deslocada da Bíblia e que a casa do tesouro seria a congregação local. Vamos abrir a Bíblia para entender melhor esse assunto. A começar pelo fato de que em Malaquias não existe congregação local. Tentando contextualizar um pouco, a gente sabe que, de acordo com Deuteronômio capítulo 12, vocês lendo Deuteronômio capítulo 12, eu não estou citando assim, não vou ler porque o tempo não permite, mas no capítulo 12 de Deuteronômio, versos 1 a 10, vai explicar que Deus, ao escolher o povo de Israel, tirar do Egito e levar para Canaã, ele fez uma exigência. Ele não queria que eles adorassem e fizessem seu sacrifício debaixo de cada árvore ou em cada morro. Não era para ser congregacionalista. Ele disse que quando vocês entrarem em Canaã, vocês não vão fazer como as religiões de Canaã. Vai ter apenas um lugar onde vocês vão fazer seus sacrifícios e trazer seus dízimos e ofertas. Ok? Eu vou enviar o artigo em PDF para o pastor Lucas, para que ele possa entregar para vocês terem esse material em mãos, tá certo? Então, eles não é para fazer isso, vocês vão trazer o sacrifício, que ele chamava aquela em hebraico o zebá, que é uma palavra técnica para todo tipo de oferenda. O lugar de fazer sacrifício era o lugar de levar todas as oferendas, as primícias, os pactos, ofertas, dízimo. Ele disse: o zebá, que o sacrifício não será feito em qualquer morro, não será feito debaixo de qualquer árvore, como os pagãos fazem. O zebá só pode ser feito no lugar que eu vou escolher quando vocês entrarem em Canaã. Então, esse lugar, vocês sabem, foi Siló, depois foi na casa de Obed-edom, e depois foi para o monte onde construiu o santuário. E lá ficou até que o santuário desapareceu. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que havia uma centralização. Essa centralização é muito clara quando nós lemos Malaquias. Malaquias explica claramente: trazer todos os dízimos para a casa do... Isso está em Malaquias capítulo 3, que vocês poderão ler comigo. E o versículo que em questão é o versículo 10: de trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, essa é a passagem. Essa passagem está regulada lá pelo que eu mencionei em Malaquias, ok? Como que funcionava essa casa do tesouro? Você tem várias passagens. Tem a passagem de Neemias capítulo 12, no verso 44, Neemias capítulo 13, no verso 10, mas tem uma passagem que ela sintetiza de forma mais panorâmica o funcionamento da casa do tesouro. Essa passagem está em 2 Crônicas, capítulo 31. Então, abra comigo rapidinho, para nós fazermos uma leitura bem pontual desse capítulo da Bíblia, tá certo? E a minha palestra hoje é para provocar a curiosidade de vocês, despertar o interesse por você ler o artigo que vocês irão receber. Neste capítulo, você tem a experiência de Ezequias. Ele passa por um momento de reavamento, de reforma espiritual, porque houve uma apostasia no reinado anterior. E Ezequias, então, no capítulo 31 de 2 Crônicas, no verso 4, diz assim: além disso, ordenou ao povo morador de Jerusalém que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas. No verso 5, ele diz então: logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Em seguida diz: os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos de vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. Então eles dizimavam animais, dizimavam produto do campo, dizimavam as coisas também. E algumas pessoas por aí estão dizendo que dízimo era só produto do campo e animais, o que demonstra uma ignorância realmente espetacular da Bíblia. Primeiro, porque o próprio versículo clássico dos dízimos, que está em Levítico 27, versículo 29 a 31, diz que aquele que quisesse poderia, em vez de produto do campo, poderia dar em dinheiro, fazendo aquilo que era chamado de resgate. Quando nós entramos na experiência de Abraão, que foi explanada aqui pelo pastor Denis, o pastor Denis foi muito claro em dizer que Abraão devolveu o dízimo de tudo.
capítulo vai explicar que Abraão resgatou dois tipos de coisas. Ele resgatou os bens e os alimentos. E a Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo, ou seja, dos bens e dos alimentos. A palavra para bens ali é a palavra hebraica recurso. Significa ouro, dinheiro, prata e coisas valiosas. Não significa só alimentos. Portanto, tanto era facultado dar o dízimo em Levítico 27 em dinheiro para aquele que quisesse fazê-lo, embora tivesse que pagar um quinto a mais. Isso não era só para o dízimo, era para qualquer coisa consagrada, tinha que pagar um quinto a mais quando você transformava o produto em dinheiro. Como a própria história original do dízimo mostra que o dízimo foi dado de tudo, isso já envolvia o recurso, que eram bens, que era dinheiro, eram coisas materiais. E nós lendo Levítico 27, nós percebemos que o dízimo era dado das coisas. Isso era o capítulo todo, as coisas consagradas, as pessoas que tinham casas, que tinham campos, que tinham propriedades, todo o rendimento das coisas era dizimado. Então não era o dízimo dado só de alimentos e de coisas no campo. Isso era predominante naquela época, porque eles não tinham. O dinheiro de Israel só foi cunhado entre o 5º e 6º século antes de Cristo. Ou seja, 900 anos depois de entrar em Canaã. Então era realmente raro. Havia dinheiro, entre aspas, que não era dinheiro cunhado, era pedaços de metal adaptados para ser dinheiro, mas eles usavam como dinheiro. Esse aqui foi só um parênteses que eu fiz, porque eu passei por aqui e eu acho que esse assunto, porque isso fica, o pessoal está batendo nessa questão por aí. Dízimo não existe mais, porque dízimo era aí e tal. E o dízimo foi inventado por levitas. Isso é outra coisa, eu não sei como é que as pessoas têm coragem de dizer isso. O dízimo foi inventado por levitas, mas você dizer que Abraão é 600 anos aproximadamente antes dos levitas. E o dízimo se perde em tempos imemoriais. Ali é o registro de um episódio, de um fato que já era consagrado. O dízimo é uma porção sagrada que dá uma mensagem. Deus é o Altíssimo, é o possuidor de tudo, como o pastor Denis me explicou aqui à frente. Ele é o possuidor de tudo. É uma relação de adoração, como é orar, como é guardar o dia do Senhor, como é fazer a sua vontade. Esse é um modo de fazê-lo, através das ofertas. Aí atinge a questão dos bens, assim como a pureza sexual atinge a questão do corpo. Então, a questão da alimentação atinge a questão do corpo. Então, tudo que fazemos para Deus não são rituais sem sentido, nem são prescrições vazias. Elas têm que ver com comunhão. Por isso nós dizemos que devolver as ofertas é adoração. Porque quando você cuida do seu corpo, por isso que a adoração é o culto racional. Está lá em Romanos 12, 1 a 3, né? Porque o corpo, ele diz, para que seja um sacrifício vivo, é o culto. Então, tudo que você faz em relação à santidade do corpo, você está adorando a Deus. Adorar a Deus está na igreja, mas a extensão maior da adoração está no cotidiano, quando você e eu vivemos uma vida em conformidade com a vontade do Senhor, de acordo com a luz e com a graça que recebemos. Mas bem, então esse dízimo de oferta é levado para um lugar só. Fosse ele coisas consagradas, fosse ele produto do campo, alimentos, fosse ele riquezas, dinheiro, qualquer coisa, eles eram levados para um lugar só. E esse lugar só era um depósito. Então nós lemos agora no verso do capítulo 31, no verso 11, dizendo: então ordenou Ezequias se preparasse depósito na casa do Senhor. E esse depósito, diz o verso 12, tinha tesoureiros só para cuidar dos dízimos e das coisas consagradas, que eram dizimadas, porque as coisas sagradas todas eram dizimadas. Então no verso 12 diz que eles escolheram um tesoureiro, intendente, que era Conanias, e tinha toda uma equipe. E no verso 14 diz que tinha um outro tesoureiro chamado Coré, que cuidava de um outro depósito, era um outro contador, tesoureiro, que cuidava das ofertas voluntárias. Então havia uma divisão entre dízimos, que tinha um tesouro específico, e ofertas voluntárias. E também no verso 17 diz que tinha um registro de sacerdotes e levitas na casa do tesouro. E esses sacerdotes e levitas eram registrados junto com suas famílias, esposas e filhos. No verso 19, ele diz que havia, inclusive, em cada cidade de Israel, a cidade dos levitas, eram 48 cidades, havia um representante, um preposto da casa do tesouro, que ele ficava encarregado de buscar um salário e levar da cidade onde os levitas moravam. Os levitas não recebiam o dízimo dos agricultores nas cidades onde eles viviam. Os agricultores pegavam todo o produto do dízimo, todo o dinheiro, todas as vacas, todas as ovelhas, e viajavam do norte de Israel, cerca de 200 quilômetros em linha reta, para levar o dízimo para a casa do tesouro. Os levitas que tinham suas cidades ali naquela região ficavam olhando o dízimo passar, como eu disse, berrando, lá se vai pegando. E o dízimo então era transformado em dinheiro na casa do tesouro, alguns deles eram já distribuídos
para os levitas da cidade, e ali eles eram administrados, os dízimos eram administrados pelos tesouros, dízimos de oferta. Vocês sabem que Israel, vou pedir que passe e avance rapidinho. Aliás, eu vou querer mostrar que deve aqui a poder. Não, eu vou avançar aqui. Eu fiz uma síntese desse negócio, então aqui eu vou aqui, porque estabeleceu Deus sempre cada tesouro no centro do Bíblia, também na Bíblia como está aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês. Esse é o mapinha que eu tirei lá da internet. Essas bolinhas pretas representam, nós sabemos onde estão essas cidades, né? Representam as cidades dos levitas, porque lá em Josué 21 diz da referências geográficas e eram 48 cidades. Então os levitas moravam nessas cidades espalhadas por todo Israel. No entanto, dentro da Bíblia, os levitas não recebiam dízimo nas suas cidades. Eles não recebiam dízimo aqui localmente. As escrituras não só não tinham igreja local, como as escrituras, a única forma de você fazer uma entrega local de dízimos era levar os dízimos, cada fazendeiro, cada comerciante levar o seu dízimo para as cidades levíticas. No entanto, as escrituras nos informam que os dízimos todos de Israel convergiam para um único lugar, a casa do tesouro que está em Jerusalém. Aqui estava registrado o nome de todos os milhares de levitas com suas famílias, e esses levitas registrados aqui tinham os prepostos das cidades que vinham buscar e fazer um pagamento para eles nas suas cidades. Eles não só não recebiam dízimo na localidade que moravam, onde eles ministravam rituais de purificação, casamento, sepultamento, ritual de nascimento, tudo eles faziam, instruíam a lei de Deus. Eles não recebiam o dízimo ali, mas eles também não recebiam dízimo por nada de serviço religioso que produziam. Tudo ia para Jerusalém e depois vinham pagando aí com carroças e jumentos para eles receberem o pagamento deles. O sistema não tem nada a ver com o que o mundo evangélico faz. Havia um centro administrativo financeiro em Israel e dali pagava-se porções específicas para os sacerdotes levitas que não poderiam ter outro emprego, não poderiam ter outra atividade. Eles não receberam terras, nem lojas, nem shoppings, nada. Eles só receberam a cidade para orar. É a minha casa, a minha vida. Era um condomínio dos levitas. Então, o pessoal construiu um panorama de administração de estrutura religiosa totalmente vinculado, porque eles olham no Novo Testamento, e quando chega no Novo Testamento, eles dizem: o Novo Testamento não tem essa estrutura. Não, tem amadurecida. Presta atenção que você tem um grande conselho, que é o Conselho de Jerusalém, você tem presbíteros, você tem episcopos e você tem diáconos, e você tem salários. O apóstolo Paulo disse que eles recebiam salário, sim. Agora, eles não eram uma igreja estabelecida, estruturalmente organizada. Por quê? Mais organizada, amadurecida nesse sentido? Porque a igreja cristã era uma igreja ilegal, tanto para judeus como para romanos. A igreja cristã era uma igreja em fuga. Eles estavam dentro de casa adorando e de repente entravam para prender, matar, etc. Então eles não podiam ter uma organização oficial muito amadurecida. A igreja só pode se amadurecer mesmo depois de 200 anos depois que Cristo morreu, praticamente. Então você não tem nas páginas do Testamento uma estrutura completa, você tem uma estrutura de arranjo, você tem um rascunho do que a igreja queria ser. Uma igreja organizada, mas uma igreja unida, uma igreja com a mesma doutrina em todo lugar onde andavam, uma igreja que compartilhava recursos, levando dinheiro. Não tinha ainda o CVM, coitado deles, mas eles levavam na perna, nas mochilas, acompanhado por diáconos e anciãos, levando as remessas de dinheiro para manter a igreja no mundo todo. Então vocês percebem que eles viviam, tentavam imitar o sistema da casa do Senhor, mas eles tinham as suas limitações, as suas dificuldades. Vocês percebem que Paulo era um judeu, morava em Jerusalém, e ele foi para outro país perseguir cristãos lá em Damasco, na Síria. Então os cristãos não tinham sossego naquela época, né? Como não tem em algumas partes do mundo ainda hoje. E mesmo depois do sexto século, quando os judeus foram para o cativeiro babilônico e ficaram lá com mais de 70 anos, cerca de 70 anos, quando eles retornaram, eles abriram as sinagogas. Pronto. Você tinha muito tempo de gente na sinagoga Cafarnaum, etc e tal. Mas as sinagogas se fazia pregação, como eu estou pregando, se fazia ensino da palavra, se fazia exortações, aconselhamento, dava assistência e tudo, mas as sinagogas não recebiam dízimo de oferta. Quer dizer, do sexto século, 500 anos aproximadamente, você tinha a cidade dos levitas, você tinha a sinagoga, mas dízimo de oferta não era entregue, nem sinagoga, nem cidade levita. Dízimo de oferta só ia para a casa do tesouro. Era um sistema administrativo financeiro centralizado. Os levitas não ganhavam por produtividade, não concorriam ao percentual das suas igrejas, não colocavam igrejas em seu
exclusivamente da pregação, e a porção deles era a porção que vinha no casa do tesouro. Não existia pagamento em igreja local, não existia igreja local, e a única forma que poderia ser chamada de igreja local eram as cidades levíticas e as sinagogas, que também não recebiam dízimo nem oferta. E eu desafio os senhores a consultar qualquer enciclopédia judaica. A enciclopédia judaica mais recente, de 2007, está em discussão a história das sinagogas e a história dos levitas. Vocês não vão encontrar nenhuma referência que recebeu dízimo. A pessoa precisa me trazer meu dízimo tipo o senhor. Isso não existe. A não ser da fantasia, da lenda de teólogos visionários, porque nas escrituras isso não existe. Todo adventista, tesoureiro de Deus, deve saber disso e ter consciência de que o sistema organizacional da igreja adventista tem como modelo e parâmetro o único sistema organizacional que foi totalmente delineado por Deus, descrito por Deus e aprovado por Deus. É o sistema da casa do tesouro. Mas a casa do tesouro funciona na Bíblia, não como está na imaginação de algumas pessoas que pegam a Bíblia, forçam a Bíblia para encaixar com práticas religiosas modernas. Nós temos que pegar as práticas modernas e encaixar na Bíblia para ajustarmos a nossa vida à palavra de Deus. Bom, puxa vida, quando eu faço simples eu fico tão veemente que eu fico até assustado comigo mesmo. Você vai ter um momento na história da povo de Deus que houve descentralização. A descentralização, quando eles quebraram a força da casa do tesouro e começaram a receber dízimos e ofertas, o Zebat. O Zebat é uma palavra hebraica tecnicamente para isso. É o lugar do sacrifício. O sacrifício, que é o lugar que eu vou fazer, o sacrifício é o lugar que eu trazia todos os meus dízimos e ofertas, etc. Isso está bem, a passagem original do Deuteronômio 2. Jeroboão, filho de Nebate, era inimigo político de Salomão, mas não tinha força política contra Salomão. Mas quando Salomão morreu, ele se viu em condições de confrontar o filho de Salomão, que era Roboão. O que foi que ele fez? Ele fez uma manobra política e conseguiu separar o país em dois, certo? Então daqui para cima ficou com Jeroboão, daqui para baixo ficou com Roboão. O que acontece é que Jeroboão, está lá o relato de 1 Reis em 2 Crônicas, vocês podem ir na Bíblia, esse PowerPoint vai ficar presente para quem quiser. Jeroboão proibiu o pessoal de fazer o Zebat. Ele disse: se o pessoal descer para fazer sacrifícios em Jerusalém, eles vão reunificar de novo a nação e vão me matar. Então, para que isso não aconteça, ele fez um bezerro de ouro aqui embaixo, na divisa, fez outro bezerro de ouro lá em cima. Quem está aqui não precisa atravessar a fronteira, quem está em cima não precisa descer. E ele mandou construir pequenas igrejinhas em cima de cada morro. A Palestina é cheia de montanhas, de morros, de pequenas elevações. E as escrituras traduzem, algumas traduzem de uma forma muito obscura assim: Jeroboão edificou dos altos. Ou seja, em bom português moderno, que isso é uma expressão muito antiga, em bom português vai dizer assim: Jeroboão construiu pequenos templos nos morros. Tudo que era morro ele construiu pequenos templos. Aí ele pegou os levitas e expulsou os levitas, que eram empregados do templo. Os levitas subiram para cá e ele então nomeou aventureiros. Pessoal, quem quer ganhar um bico aí sendo pastor ou bispo? E aí, leiam lá, vocês vão ver. E ele contratou e nomeou sacerdotes por sua própria conta, que não eram dos levitas. E aí essas pessoas começaram a dirigir cultos nesses morros, cada um misturando a religião de Israel com a religião pagã. E acontece que houve uma grande apostasia, que lamentavelmente foi irreversível. Talvez a única apostasia irreversível de Israel é essa que houve lá, e desembocou no diálogo de Jesus com a samaritana. Quando Jesus disse para a samaritana: a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus cortou qualquer possibilidade de que aquela mensagem religiosa dos samaritanos pudesse conter a esperança verdadeira. Então, o que nós temos aqui é que o plano de descentralizar e fundar unidades que possam pregar sem um controle centralizado não é o projeto de Deus. Nunca foi na Bíblia. Nem no Novo Testamento, porque no Novo Testamento a pregação e as práticas eram todas reguladas pelo concílio. E o concílio de Jerusalém regulou as práticas em Jerusalém, na Europa e na Ásia. Então nós percebemos que a igreja cristã, desde o seu primórdio, já estava buscando o caminho da casa do. Bom, esse é um ponto que eu vou avançar rapidinho, porque meu tempo findou. Quando eu começo a ficar de costas para o monitor, é porque eu não quero essa revelação. Quero mais. Leiam comigo por aquele
a participação de cada membro nas diversas instâncias, desde a igreja local, passando pelas associações, uniões e a associação geral, é plano de Deus. A organização da igreja Uniões foi uma solução de Deus, e através delas Deus seria acessível a todas as A sistema organizacional, ele imita realmente os princípios da Casa do Tesouro. Nós sabemos, Jerusalém também de Sergipe, então precisava de um sistema organizacional centralizado. Imagine uma igreja trabalhando com centenas de dialetos e idiomas, numa distância global, né, com culturas diferentes. Quanto mais ela precisa de centros administrativos centralizados, fortes, para manter a igreja unida. Se naquele tempo, no paísinho desse tamanhozinho, que você podia atravessar a pé, era importante, dispensável, e quando ele foi rejeitado por uma apostasia devastadora, como aconteceu em Samaria e região, imagine hoje em dia. Hoje em dia, muito mais do que nunca, a igreja precisa ter um centro administrativo fortalecido. Nossa Casa do Tesouro é a Associação Geral, e as associações e uniões são braços da Associação Geral para que a igreja mantenha o seu centro doutrinário, missiológico e litúrgico unido. Se a igreja adventista se der ao luxo de se tornar congregação cristã, ela vai desaparecer em poucas gerações, enquanto denominação. Por quê? Porque ela vai perder a sua identidade. Cada pastor começará a inserir alguma peculiaridade que lhe seja aprazível, tirar outras que lhe pareçam desconfortáveis. Nós iremos procurar aspectos que são muito mais aerodinâmicos do ponto de vista sociológico. Porque para você decolar uma igreja guardando um sábado, impureza sexual, questão do corpo, carne de porco, isso não tem nada a ver, gente. Você quer fazer uma igreja ter sucesso? Libera geral e fala que Jesus é tudo. Entende? Então, se você deixar cada pastor adventista, vai sair, alguns são fiéis, vão ficar um pouquinho, depois ele vai dizer assim, sabe uma coisa? Eu mesmo em Salvador falei o seguinte: pastor adventista, independente, não tem nem associação para me fiscalizar, a união não pode dar pitaco no que eu vou fazer. Então, é o seguinte, sabe uma coisa? Vou fazer Santa Ceia com suco de gimpapo, acarajé picada e a entrada da plataforma da base do pandeiro e do tambor de mão. Aí, cadê o ministerial? Não existe. Cadê a associação? Não existe. Cadê a união? Não existe. Essa minha descrição caricatural, gente, é o que vai acontecer, é o que aconteceria se a igreja adventista não tornasse congregacional. Você ia ter a igreja adventista de todo tipo, né? Neopentecostal e etc, etc. Mas nós não suportamos isso, porque isso foge das escrituras e vai fragmentar a igreja, não somente institucionalmente, mas vai fragmentar a igreja doutrinariamente, ideologicamente, liturgicamente, e até a missão da igreja será concluída, porque não será mais o mesmo evangelho, a mesma doutrina. Então, para que essa preocupação, né? Alguns, leio de novo, por favor. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não é isso, de cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra a fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhe dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve o quê? Nós adventistas não podemos viver disso. Adventista só vence se brigar de turma. Adventista unido jamais será vencido. Unido jamais será vencido. Essa é a nossa política. Nosso candidato a Jesus, ele já foi eleito, só vai ter que tomar posse presente. Então nós temos que parar com qualquer outra campanha por aí afora, porque adventista só vence se ele estiver unido. Esse é o que diz a Bíblia, isso é o que diz o Espírito de Profecia. A unidade é a força da igreja. Satanás sabe, ele sabe, que emprega todas as suas forças para introduzir dissensão. Toda vez que uma pessoa vem, por mais doce que seja, por mais sábia, por mais poderosa, por mais culta, por mais talentosa, quando ela começar a inserir ideias de separação para melhorar, para progredir, para avançar para o céu, não se engane, é a voz de Lúcifer tentando levar-nos para as profundas da escuridão. Então não vamos nessa. A igreja unida, sim, é a verdade. Essa será a igreja verdadeira, vai ser a... Agora antes de terminar, eu queria só falar assim, ainda bem que congelaram ali. Se congelaram é porque eu posso andar, porque às vezes bota um negócio assim, e aí o sentimento de culpa aumenta e a gente fica com angústia.
Mas, aqui é o seguinte, eu escrevi um livro que está em PDF sobre dízimos e ofertas. Aliás, eu escrevi esse livro, foi uma cobrança do pastor João José Marcos, que a filha dele estava aqui, esse é o pastor careca, ele não ficou aqui, eu não me lembro agora. Como? Henrique, sim, Henrique. Belo sermão, você é Deus. Então, eu não queria escrever sobre isso, eu fazia as palestras, eu tenho mestrado de hoje sobre esse assunto. Mas o pastor José Marcos disse para mim que queria que eu fizesse essa palestra dele, mas eu tinha que escrever o bendito do livro, então eu escrevi o livro. Né? Quase que eu desisti por causa dessa exigência dele. Mas ele foi escrito, isso é uma bênção. Esse livro está em PDF, vocês podem ter acesso, ele está em PDF. É um livro que aborda essa questão que eu estou falando aqui com detalhes. Eu entendi que tem ministérios independentes, tem pessoas que querem receber dízimo e estão fazendo movimentos independentes, que dizem que pode, porque eles vão tudo assim, distorção do que diz a Bíblia explicou assim. Então, esse livro está à disposição, vocês baixem esse livro. Está onde vocês podem encontrar o livro dessa maneira grátis, sem nenhum tipo de preocupação. Onde? Onde? No CVM. Vocês vão no CVM e vocês então vão encontrar esse livro lá. Pergunta e resposta sobre isso e o outro, Teologia das Ofertas. Vocês, por favor, o livro tem um trabalho para ler ou para escrever. Você precisa ler, porque quando tiver o livro, diz, tá ali, pai. Leia o livro, quem não lê o livro, eu vou me chamar uma maldição. Eu vou amaldiçoar. Até o conjunto também. Se você não lê esse livro, a maldição estará sobre você e ela é a seguinte: você nunca saberá o que está dentro. Vai pegar essa maldição, é implacável. Então, nesse livro é explicado o seguinte: de Edmund White, houve um período que a igreja estava estruturando o seu sistema organizacional e as associações mais fracas não recebiam auxílio, não havia compartilhamento nem de dízimos nem de ofertas. Isso foi antes de 1921, ok? Bom, mas aí resolveu esse problema. Esse problema foi resolvido em Edmund White, que enquanto não houver, aí ela fez uma campanha, ela pegava o dízimo dela e recolhia dízimo de irmãos e mandava para as associações, não era para o Ministério Independente, não. Ela mandava para as associações onde pastores estavam passando fome. Mas depois de 1901 esse assunto foi resolvido e tal, então acabou essa história e tal. Ela disse que esse foi um ministério que Deus deu para ela de forma pessoal, que não deveria ser divulgado, nem deveria ser limitado. Ela não mandava para o Ministério Independente, ela mandava para uma associação pobre no sul dos Estados Unidos. Quando foi um belo dia, o pessoal procurou novamente e disse: senhora, nós queríamos dar o dízimo para a senhora. Você tem gente invocada com a associação, não gosta do tesoureiro? Não sei porquê. Tesoureiro é uma pessoa simpática, seu povo. Não gosta do tesoureiro, não gosta do ancião, não gosta do pastor, não gosta, acha que a organização é uma coisa errada e tal. Aí ele não quer devolver o dízimo. Aí ele disse: tem uma profetisa aqui, uma pessoa que é inspirada por Deus, eu vou dar o dízimo para ela, é muito melhor, é muito mais seguro, é muito mais confiável. A possibilidade de eu estar errando é quase zero. Então eu vou dar o dízimo para a irmã. Aí procuraram por ela depois desse período que eu mencionei. Isso está no livro. Cuidado com a maldição. Então, aqui estão as palavras dele. Aqui leiam agora. Vocês para usá-lo o mais necessita da causa de Deus. Em resposta, direi que não recusaria fazê-lo. Mas quero dizer que há um caminho. Há um caminho o quê? O que é melhor? É melhor depositar confiança nos ministros da onde vocês vivem e nos dirigentes da igreja onde vocês frequentam. Aproximem-se dos seus irmãos. Você está com a mensageira de Deus ali, uma pessoa que você acredita que é profetisa, inspirada por Deus, e ela já fez esse recolhimento e você agora fala com ela: eu quero dar um dízimo para a senhora porque eu acho que é melhor. Ela disse: não. Melhor do que dar dízimo para uma profetisa, uma pessoa que tem revelação de Deus, é entregar o dízimo na associação. Melhor do que você dar dinheiro para mim, para eu redirecionar para algum lugar que a igreja precisa. O melhor lugar é você devolver seu dízimo na associação que você frequenta. É isso que os ministérios independentes não falam. Não dizem. Se a própria Ellen White achou que ela não era a melhor opção, porque movimentos divergentes, acusadores,
que não são auditados pela igreja e não prestam conta do que estão fazendo com o dinheiro, é um lugar para, muitas vezes, irmãos nossos depositarem suas ofertas. Vocês que são tesoureiros e todos nós somos pastores e membros da igreja, temos que conhecer essas coisas. Por isso que vocês precisam ler o livro sobre pena de maldição e explicar nas igrejas e advertir, para que nós não sejamos praticantes da fé movidos por emoções, né, pelas vísceras, né, mas movidos pelo Espírito Santo. O que é que a palavra de Deus diz? A Bíblia diz o quê? O dízimo nem mesmo era manuseado pelos levitas. Os dízimos iam para a casa do tesouro e as ofertas, e de lá saía para pagar o dízimo. Levita nunca recebeu o dízimo direto de sua mão. Nenhum local congregacional nunca na Bíblia foi receber dízimo. O dízimo todo é para a casa do tesouro, isso diz a Bíblia e o Espírito profecia. Isso a igreja de Adventista pratica. Então nossos pastores não podem ter outra atividade conforme está na Bíblia, conforme está no Espírito profecia e conforme está no Novo Testamento. Quem se envolve com o ministério não pode se envolver com outras coisas dessa vida. Não pode ser advogado, empresário, dono de supermercado, de farmácia. Na igreja não aceitamos isso, porque não é uma questão de implicância, é uma questão bíblica. Como outra terminação, eles fazem o que eles quiserem, o problema deles. Estou dizendo que nós não somos melhor que eles, nós somos diferentes. Nós temos que seguir a Bíblia. Isso para nós é suficiente. Não dá tempo de eu contar a história, vai ficar para outro dia antes de encontrar o momento. Agora você tem que pressionar o pessoal do programa e criar um problema para eles. Eu sempre faço isso, eu sei que é meio covarde fazer isso, mas eu não sei o tempo a mais. Aí eu estou aposentado mesmo, não tem nenhum tipo de. É o seguinte, eu sei, é uma história meio japosa, mas dá uma benedição. Nós temos que ser fiéis à obra de Deus, temos que acreditar na obra de Deus, acreditando na igreja. Nós não acreditamos em homens. Acreditar na igreja de Deus é acreditar em Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós temos que tirar da cabeça que isso é um movimento político, não é um sindicato. Isso aqui não é um movimento político. Isso não é uma associação de bairro. Esta é a igreja de Deus. A igreja de Deus. Quando estavam querendo, Paulo estava querendo matar cristão e perseguir a igreja, Cristo não chegou assim, apareceu para ele na cidade de Matos. Paulo, por que você quer matar os crentes? Paulo, por que você está perseguindo meus servos e servas? Coitadinho. Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegue? Onde você está apontando o dedo dos pastores, para os irmãos, para os tesoureiros, para os anciãos, para os oficiais da igreja, com toda imperfeição, capengando, se arrastando, cada um no seu ritmo, na sua luta, no seu morejamento da vida, e você não está apontando para pessoas, você está apontando para Cristo. Saulo, por que me persegue? Eu eu cheguei em casa um dia, eu estava cansado, estava passando lá um programa na TV do governo, não começa a televisão do governo. Eu já gostei, alguns pastores que já me ouviram contar, mas é uma questão que apela para a nossa lealdade, nossa dedicação e fidelidade a Deus. Olha bem, eu ouvi a história de uma senhora, professora de uma universidade renomada nos Estados Unidos, professora de letras clássicas, literatura. Um cargo muito bom na universidade, e ela estava bem estabelecida, e um belo dia ela foi tocada de abraçar uma causa nobre, uma causa de preservação da vida, e ela abraçou e criou uma ONG para proteger as galinhas. Ótimo. Hoje, se você for no Google, você vai encontrar várias ONGs que cuidam desse assunto, da proteção dos animais de abate, inclusive as galinhas, para ter uma vida saudável antes do abate, ok? Então a preocupação dela era que as galinhas nasciam com pintinhos, mas não tinham os pintinhos, não tinham a alegria de ver com pintinhos saudáveis e ter uma adolescência saudável, feliz. Que depois fosse adulto, tudo isso fosse abatido sem dor, mas não ficavam ali confinadas, não obrigadas a comer dia e noite para poder engordar logo e ir para o matador. Então ela disse: não, vamos preservar o direito das galinhas de poder ter uma infância e uma adolescência feliz. Então ela fez isso, só que isso não repercutiu bem na universidade. Por mais nobre que fosse a causa, não repercutiu bem. Não, na época, a pessoa não estava muito ligada nessas questões. Então, ela foi muito criticada e essa situação se tornou insustentável. E a reitoria chamou e deu o ultimato para ela: você tem que escolher o seu trabalho ou as galinhas. E sabe o que ele escolheu? E perdeu o emprego. Você perderia seu emprego por Jesus? Você perderia seu emprego por causa da igreja de Deus? Ali é uma mulher. Não era Jesus nem a
programa aberto. Eu esperei, por aquele clipe, eu esperei. Quando foi um dia seguinte, eu estava lá, para pegar o início. Aparecia ela com galinhas grandes, chega lá na boca. Eu gosto de galinha. Sabe o que vocês riem? Dizem que a gente ri porque foi apanhada de sofrência do pecado que a gente fez. Aí diz que ela. Mas ela tem essa brincadeira do repórter entrevistando e o documentário rolando. O marido chegou para ela e disse assim: meu amor, tudo bem, então, você tem que escolher, ou eu ou essa gente. Ele nunca deveria ter feito essa pergunta. Ela escolheu. Mas impressionante. E ela estava agora se virando, pedindo doações, entendeu? Fazendo bico para sobreviver e proteger as amadas dela. Irmão, vou contar para vocês, esse impactou, eu fiquei pensando na cabeça: Jesus, será que eu amo a igreja de Cristo? Será que eu amo a igreja do Senhor Jesus? Será que eu amo a alma porque as almas porque Cristo morreu? Será que eu amo o meu Salvador que morreu na cruz de uma dor tão profunda por mim? Será que eu amo mais do que aquela mulher mogarita? Ou será que no final diz que o pessoal de Sodoma, Gomorra, outra cidade, não, de Nínive, vai se levantar no juízo final e vai condenar a geração de Jesus, porque eles tiveram menos sinais no dia de Jonas e se converteram e tiveram sinais de Jesus e não se converteram. Será que nós temos tanta luz, tanta mensagem, tanta inspiração, tanta música, tanta coisa, nós amamos as almas menos do que aquela mulher mogarita? Eu fiquei com medo daquela mulher sermando e dizer: ei, você aí, você vai entrar onde? Vai para o céu? Não, Senhor, o Senhor não amou as almas como eu amei galinhas. E você? Você ama realmente a igreja de Deus? Confia nela? Ou fica usando qualquer pretexto é um motivo para fazer uma retaliação ou para criticar, para atacar? Nós precisamos acreditar na igreja, apoiar a igreja, estar unido com a igreja, porque adventista unido. Quando quer dizer: meu Deus, meu Senhor, eu quero amar de verdade. E eu quero estar unido de verdade. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou ser um elo forte dessa corrente, para cumprir a missão, para ver minha vida de alegria e de fidelidade a meu Deus, independente das provas de dificuldades, das distrações do mundo. Eu vou fazer como o pastor disse, o pastor Henrique. Eu vou fazer minha carreira e tirar todo o peso e toda a distração, sabe? Eu vou seguir firme e forte, para frente e avante. Eu vou vencer em nome de Jesus. Então vamos orar? Fique perto das orações. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque a tua igreja é diferente. Nossos pastores não entraram na igreja para ficarem ricos, se apropriarem de bens e recursos para ficarem milionários, mas para o ministério, para honrar a Deus, glorificar o seu nome e salvar almas para o reino. Obrigado. Obrigado porque os membros da tua igreja se levantaram unidos, movidos pelo Espírito Santo, construíram essa grande organização. Uma organização com centro administrativo e financeiro, que mantém uma única doutrina, uma única liturgia, uma única missiologia do planeta inteiro. Louvado seja Deus, isso é um grande milagre. Um mundo com tantas divisões. Senhor, nós queremos estar unidos nesse movimento, ser fiéis e não nos deixar distrair nem divergir por nenhum sentimento negativo ou opinião negativa ao redor. Não. Nos abençoe, fortaleça essa igreja e nos dê a vitória e o prazer de estar unidos e unidos nesse Senhor Jesus nos céus. Contar com Ele, né? Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.